Companheira excluída de partilha diante do Pacto de Separação de Bens. Decisão da 8ª Câmara Civil do TJRS, ao reformar a sentença de primeiro grau, garantiu validade à escritura pública de inventário e partilha formalizada pelas filhas do falecido, que deixaram de fora da divisão de bens a companheira. A autora da ação foi companheira do falecido por 2 anos. Em busca da anulação da escritura, a companheira sustentou ser herdeira dos bens do falecido. Alegou que o casal havia formalizado a união estável em um pacto antenupcial de separação total de bens, e que após o entendimento do Supremo Tribunal Federal, STF, a escolha sobre a situação dos bens não interfere mais nas sucessões de companheiros, da mesma forma que já ocorria com o casal. A tese do STF, firmada no tema 498, tornou inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre casais e companheiros. No entanto, o relator do acórdão, o juiz convocado, Mauro Gonçalves, considerou inaplicável nesse caso em específico. A tese firmada no tema 498 STF restou publicada em 11 de setembro de 2017, portanto, em momento posterior à lavratura da escritura, 2015, a ela seus efeitos não se alastram, observou o magistrado. Assim, não há falar em condição de herdeira necessária à autora, na medida em que sua eventual meação decorreria da união estável à vida com o falecido, devendo, entretanto, no ponto, ser observado o regime de bens escolhido. Como referido, o regime de bens pactuado, da separação total de bens, não confere à autora direito à partilha, nem como meeira, nem como sucessora, tornando-se equivocada a conclusão alcançada na decisão. U. Em seu voto, a juíza convocada Jane Maria Kohler Vidal, que acompanhou o relator, fez considerações sobre o pacto feito em vida entre os companheiros, além de reconhecer que o Supremo Tribunal Federal não tornou a companheira herdeira necessária. Na união estável não há regime de bens, o que a lei estabelece é que os bens se comunicam nos termos da comunhão parcial ou não se comunicam, sendo este último caso dos autos em face do pacto da separação absoluta de bens. No caso em tela, trata-se de bem particular do companheiro falecido, não de bem comum dele e da companheira sobrevivente, que só herdaria se o bem fosse comum. Ou seja, válido e eficaz o pacto de união estável, com separação total. É ele quem ditará as regras da sucessão também ali pactuada sem qualquer contrariedade legal ou mesmo jurisprudencial. É que a decisão do STF, antes referida, não afastou as demais regras de direito civil ou processual civil, nem mesmo quanto à liberdade de contratar e da autonomia da vontade, afirmou a magistrada. De acordo com o Dr. Paulo Veil, sócio da Ribeiro Veil Advogados, o entendimento do magistrado destacou a importância do planejamento familiar. Olha, todos os dias a mesma cena se repete. Imagina só, uma pessoa entra pelo escritório, abre a porta, se dirige até a mesa de atendimento, toma um cafezinho, uma água e começa a explicar, às vezes até com lágrimas, sobre a morte de um ente querido. E é nesse momento que a pessoa percebe que ela não consegue voltar atrás. Eu costumo dizer que o direito de família, ele não é justo. Não é porque as leis são ruins, não é porque a norma não consegue atender o seu significado, o seu propósito, não é isso. Na verdade, é que a gente muitas vezes não consegue encaixar aquilo que o legislador queria com a nossa família. E a gente só vai descobrir isso depois daquele cafezinho, que uma vez que era doce se torna amargo, né? E nesse momento a gente percebe que não consegue voltar atrás, e é aí que as famílias brasileiras percebem a importância da gente mudar o destino dos nossos familiares, daqueles que ainda estão vivos. Então, 2 em cada 3 atendimentos me falam que se arrependeram de não ter feito um planejamento em vida. Acontece que as pessoas não gostam muito de falar nesse tema, né? A gente descobre isso depois. Mas, por exemplo, nesse caso em que está sendo discutido, né, e que foi negado pelo tribunal, né, a participação de uma viúva, a gente entende, então, que um planejamento sucessório feito e acompanhado por um advogado, né, de maneira constante, através de um plano, por exemplo, de assessoria acessível para pessoas físicas, um plano que vai nortear ali, embasar toda a proteção da família, poderia ter evitado a grande dor de cabeça e principalmente o prejuízo econômico. Aliás, principalmente
o desgaste familiar, aqueles familiares brigando pela herança. Então tudo isso se junta e se torna um verdadeiro desastre familiar. É claro que, de certa forma, isso serve até para deixar uma lição muito importante para a gente da importância do planejamento sucessório. O direito tem diversas armadilhas e a gente não sabe muitas vezes aonde a gente está pisando. A qualquer momento é como se fosse um campo minado, a qualquer momento uma bomba pode explodir. E a gente não tem controle sobre isso quando a gente não sabe o direito de família, ou a gente não segue um advogado, não procura essas informações. Então, a grande lição que eu tenho, desse caso e que eu posso compartilhar aqui com os ouvintes é justamente isso. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar.